Caro presidente em exercício Wesley Jarbas, que é um cumprimento dos demais colegas vereadores, público que acompanha a TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores, em 2010 apresentei uma proposta, não só como a LED, dentre outras, naquela oportunidade, em 2009, nós apresentamos uma proposta para o Executivo que chamava Imposto Progressivo de Lotes Não Edificados. Por que essa ideia, essa proposta? Divinópolis, na década de 82, 86, salvo engano, foi aprovado uma canetada, então senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, 192 loteamentos, num decreto, da noite para o dia, sem esgoto, sem água, sem iluminação, sem pavimentação, sem drenagem pluvial. É um passivo que a cidade de Divinópolis adquiriu há mais de 35 a quase 40 anos atrás, numa questão urbanística, arrebentou com a cidade de Divinópolis, na questão de infraestrutura. Naquela administração, o senhor prefeito do exercício, Galileu, fez essa proeza, o Aristides entrou depois, tentou reverter na justiça, não conseguiu. Por quê? Naquela oportunidade, o Ministério das Cidades entrou com um projeto que tramitava num Congresso Nacional, que todo empreendimento imobiliário, naquela oportunidade, sendo aprovado, ele tinha que ter obrigatoriedade de ter iluminação, água, esgoto, pavimentação, e que tirasse de 10 a 15%, de terreno para construção de creche, de escola, de saúde, de equipamento público em geral. Então, naquela canetada, daquele dia, Divinópolis adquiriu mais de 100 mil lotes vagos. Mais de 100 mil lotes vagos. Por quê, senhores? Porque o prefeito aprovou loteamentos particulares, nenhum público, para que o município absorvesse ali naquele momento ali, quando ele assumiu a prefeitura, de colocar o esgoto, de colocar a água, de colocar a iluminação, de fazer a pavimentação, com dinheiro oriundos dos impostos que a população paga. Assim, fazendo uma grande vantagem para os proprietários dos imóveis e loteamentos, que não colocou esgoto, não colocou água, não colocou iluminação, e nós pagamos durante esses mais de 30 anos para esses proprietários de loteamentos. Imposto que poderia estar colocando a melhoria dos postos de saúde, das escolas, melhoria de rua, de tudo. Não, hoje nós fazemos mais um quarteirão de calçamento, mais um quarteirão de asfalto, e assim vai nesse pelejo ao longo dos anos. Foi um crime urbanístico, mas infelizmente está ali, acabou, não tem como voltar atrás. Por isso que nós temos essa quantidade de ruas até hoje, depois de mais de 35 anos, sem pavimentação. A periferia sofre muito com isso. A gente vê o esforço do prefeito hoje, por exemplo, de conseguir bater recorde, isso tem que ser reconhecido, com recursos de financiamento, de emendas parlamentares, deputado federal, deputados estaduais, de senador, de recursos de fundo perdido, de financiamento, de diversos recursos que hoje está sendo feito em Divinópolis ao longo dos anos. Isso avançou muito nesse quesito de 4 anos para cá, graças a Deus. Porém, ainda tem muita rua ainda para ser pavimentada, acredito eu, que assim, aproximadamente em torno de 1.000 ruas ainda para serem urbanizadas. O prefeito vai conseguir fazer? Não. É porque ele quer? Porque não consegue. É muito recurso, é muito dinheiro, e ao longo dos anos é lutar para a gente conseguir resolver esse passivo que no passado deixou para a gente. Infelizmente. Porém, os lotes vagos é uma realidade. Senhores, tem imobiliário em Divinópolis que possui mais de 1.400 imóveis de lotes vagos. Não limpam, não faz passeio, não coloca muro. E quem que são os maiores prejudicados? A população, o vizinho que mora do lado de um lote. É bicho peçonhento, é do uso de consumo de droga, é esconderijo de malandro, é onde esconde as coisas erradas, ilícitas, ali é a dengue, é tudo de malefício que acontece para quem mora em torno dos lotes vagos. Entra ano, sai ano, entra administração, sai administração, não consegue combater, não consegue resolver. Porém, quando a gente apresentou, se os senhores lembram, na primeira reunião que nós tivemos no Executivo, sobre o problema de chuva, o que ocasionou um monte de mato nas ruas, nos lotes vagos,
Já vi aqui por diversas administrações e mandato que aumenta a multa, mas não resolve nada, fica mais barato pagar a multa do que pagar para limpar os lotes. É no centro, é na área central, é nos bairros, na periferia, para todo lado, e quando chove, intensifica esse problema. Tempo da seca, o povo taca fogo, não respeita, as pessoas que têm problemas respiratórios sofrem com isso, ou seja, o lote vago, ele é problema em todo período do ano. Como combater isso? Lá vai eu de novo pedir aos senhores a apreciação do anteprojeto, que nós não temos competência para legislar tributação, mas nós podemos fazer um anteprojeto para o Executivo colocar em prática o imposto progressivo, que ele é uma realidade hoje em Curitiba, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Bauru, onde eu trago até alguns exemplos aqui sobre projeto de leis que deu certo e está funcionando muito bem nas respectivas cidades. Entraram na justiça proprietários imobiliários e perderam no ADIM. E assim, nós podemos aplicar aqui em Divinópolis. Como que funciona, senhores? Perguntar a você, vereador Flávio Mar, você consegue morar em 3, 4 lotes, construir para ter 3, 4 lotes? Não, a gente compra um lote para construir e ali construir nossa família, né? E ali você ter 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 100, 1000 lotes, que tem gente proprietária aqui em Divinópolis, esses lotes, eu falo que são os latifundiários urbanos. Ele não limpa, ele não faz muro, ele não faz passeio, não é isso? E não está nem aí esperando que a prefeitura faça o calçamento, o asfalto, coloque a luz, coloque a água, para que o seu lote seja valorizado. São lotes particulares, mas que recebem dinheiro público para levar a benfeitoria do esgoto, da água, pavimentação, da iluminação. É dinheiro nosso, é um dinheiro da população suada para beneficiar alguns empresários ou quem tem muitos lotes esparramados para a cidade. Eu não tenho nada contra, mas desde que limpe, faz o passeio, coloca um muro, não prejudica quem mora no seu entorno. Já que é cultural na cidade, não está nem aí para quem mora no entorno, agente fiscalizador e legislador, nós vamos ter que tomar atitude. Então, estou apresentando de novo essa proposta da lei progressiva, do imposto progressivo, pela não cumprimento da finalidade social. A finalidade social é limpar passeio e muro, isso é lei, código de postura, até constitucional. Mas está nem aí, não se importa. Com o tempo, vai se aplicando e comprando lote, vai soltando de qualquer jeito, e não importa com quem mora em torno. Crianças, idosos, pessoas que precisam ter o cuidado para ter uma cidade organizada e limpa. É o mínimo, é o básico. Mas não estão nem aí. Se não estão nem aí, então cabe a nós fazer alguma coisa. Ter coragem, botar o dedo na ferida e apresentar propostas, soluções para esse problema. E o imposto progressivo já é utilizado nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Bauru, Santos, Curitiba, Rio de Janeiro. Válido para imóveis não edificados ou subutilizados. Em Bauru, por exemplo, o proprietário é notificado e tem 2 anos para aprovar o projeto de construção, mais 5 anos para concluir a obra. Caso contrário, o tributo é aumentado gradativamente, até 15% do valor do imóvel. Ou seja, esse mês é R$100 o lote, o ano que vem é R$200 o lote, do outro ano é 400, e assim vai, até chegar no patamar de 15% do valor do imóvel venal que está registrado na prefeitura. Caso 5 anos ele não pagou, ele não concluiu a finalidade social, tome-se e faz como pagamento de tributo público. Caso contrário, o tributo é aumentado gradativamente. Se nada for feito, a prefeitura inicia o processo de desapropriação. Gente, isso aqui já existe, não estou inventando não, como a cidade já citada em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., pelo descumprimento. A matéria da Prefeitura de Santos, publicada em 2019. Então, o presidente da Câmara de Diretores Logista de Santos, Camilo Adjudar, disse na época que numa rua onde há imóvel fechado, ninguém quer passar, pois o lugar se torna um ermo, sujeito a delitos. E se tiver funcionamento de lojas, casas e bares, etc., um ponto positivo que vai fazer com as pessoas frequentem mais essa área na região. Se o lote está vago, só vai malandro, a gente para esconder lá dentro e os bichos, não é isso? Já em questão, o secretário de Segurança Pública, regulamentação do IPTU progressivo, permitirá
que a população circule com mais tranquilidade pelas vias da cidade. A redução de imóveis abandonados reflete positivamente na sensação de segurança, pois reduz o espaço desocupados, impedindo que sejam utilizados por marginais. Benefício: conter especulação imobiliária, prevenção de doença, criadores de animais peçonhentos e de dengue, segurança pública, esconderijo de drogas. Gente, se a gente pode utilizar o que está dando certo em outras cidades, por que Divinópolis não? Nós somos a cidade que tem maior número de lotes vagos do Brasil pela proporcionalidade habitantes e territorial. É uma vergonha disso, depois de 36, 37 anos, está nessas condições ainda. Por isso que os novos loteamentos são aprovados, tem que colocar esgoto, água, pavimentação, iluminação, drenagem e separar 10% para que a prefeitura possa construir, no futuro, escola, creche, pós-saúde, etc. É com essa finalidade. E com isso, se a gente conseguir mudar a lei, a gente vai conseguir, porque a gente preocupa muito com a situação. O prefeito mandou para casa, já está tramitando nas comissões, o projeto que fala sobre a capina química. E eu vou falar bem para vocês, senhores. A capina química, ela tem alguma restrição por órgãos ambientais federais em ruas. Mas tem outras cidades, por exemplo, na linha férrea de todos os estados, é permitido. E aqui em Divinópolis é roçado. Quem mora em torno da linha férrea sabe do sofrimento que estou falando. Procure saber pelo problema que tem. Então eu quero discutir com vocês essa situação. Esse projeto nós temos que melhorar ele um pouco, porque eu entendo que nós podemos melhorar ele para ajudar a cidade. A boa intenção do prefeito, nós queremos acrescentar para melhorar. Estava trocando ideia com o vereador Anderson, e nós estamos comungando com a mesma ideia, que nós podemos acrescentar, melhorar, porque a população merece o respeito sobre os lotes vagos e limpeza das ruas, quem sabe uma capina de outra utilização, que seja elétrica, se não puder química. Senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado. Parabéns pela fala.